Meu nome é Márcia Abreu Fonseca, sou psicóloga aqui do Hospital das Clínicas e teleconsultora aqui do Centro de Telesaúde. E sejam bem-vindos, né? Hoje a aula que eu escolhi, né, para a gente estar falando é um tema muito importante, é um tema ligado à maternidade, ao vínculo mãe-bebê e afetividade na primeira infância. Nós vamos falar principalmente do vínculo mãe-bebê, e afetividade. Por quê? Porque o ser humano, ao dar entrada, né, no mundo, ele tem que ser inserido numa língua, numa cultura, numa família. E essa inserção, ela depende de todo um processo que envolve um lugar. Antes de nascermos, nós somos inseridos no mundo, primeiramente, da mãe. Dessa mulher que ela poderia não desejar ser mãe, e à medida que ela se vê nessa possibilidade de ser mãe e assim deseja, ela vai poder arranjar um lugar na vida dela para essa criança. Quando eu falo de desejo, eu estou dizendo que nem sempre essa criança pode vir a ser planejada, mas não quer dizer que ela não será desejada. São situações, inclusive experiências emocionais diferentes. Muitas vezes nós vamos estar tendo situações em que a mulher pode dizer: eu não imaginava, eu não tinha nem pensado, e de repente a gravidez ou uma criança chega na vida dessa mulher, que inclusive pode não estar preparada, não só em termos físicos, mas também financeiros e emocionais, né? Então, nesse sentido, uma situação em que a gente já inicialmente precisa precisa comentar, é que na questão de homens e mulheres, nós somos seres de linguagem. O que significa ser de linguagem? Aquilo que eu inicialmente comentei. Ser de linguagem é aquele que pela linguagem se torna humano. O ser humano não se explica apenas pelo aparato anatômico, fisiológico, o seu aparato biológico. O ser humano, para se colocar como humano, ele precisa estar inserido numa língua, né, numa cultura. E quando a gente fala desse vínculo mãe-bebê, a criança, ela será inserida na humanidade se ela puder ser marcada com um significante que de alguma forma vai dizer a ela que ela tem um nome, que embora ela seja mais uma pessoa, ela tem uma marca que a coloca como singular, né? Que a coloca como alguém que está inserido, né, numa cultura e numa família. Nesse sentido, o que nós podemos destacar, né, como fundamental nesse primeiro momento, é que uma mulher, ela pode pensar que o que dá a ela, né, a característica principal de que ela é mulher. A menina, né, desde novinha, a menina fica de alguma maneira demandando à sua mãe, né, demandando aos adultos que estão em seu entorno social, demanda que ela lhe dê um sinal, algo que diga a ela o que é ser mulher. E muitas vezes o que nós percebemos é que não é possível e não será possível para essa menina ter algo de maneira certa, de maneira acabada, o que é essa identidade feminina. Então a menina, diferentemente do menino, o menino tem um pouco mais de indicativos, de significantes que o deleguem como alguém que começando pelo corpo, que não explica tudo, mas o corpo já ajuda demais o menino nesse sentido de dar a ele o aparato masculino, né? Ele é alguém que porta algo ou porta uma parte do corpo
que ela é um pouco mais valorizada, né? E a partir dessa primeira constatação, né? Isso eu estou falando de criança, né? De crianças bem pequenas, que bem de criança já se tem uma noção do que é que vai se seguir, né? E com a ajuda dos pais, com a ajuda dessa mãe, desse pai ou de quem está nessa função, porque ser mãe, ser pai envolve função, né? Isso depois mais para frente a gente pode detalhar o que seria específico dessa função, que não necessariamente vai estar vinculado a um homem ou uma mulher. Então as crianças, desde de muito pequenas, elas já se colocam nessa teorização, né? As crianças muito pequenininhas, elas já teorizam o que é ser menino, ser menina, qual que é a função, quem que está ao lado delas. E essas teorizações, elas ajudam e muito naquilo que pode vir a se tornar no futuro o desejo de ser mãe, de ser pai, né? Nós estamos colocando aqui um vínculo a mais, um peso a mais na questão da mãe, da mulher. Então, esse desejo de ter filhos, ele tende a ser construído desde a mais tenra idade, porque envolve marcas que essa mãe e esse pai, essa família, irão trazer para essa criança. Então, esse desejo de ter filhos, ele está ligado a 3 situações que se colocam com muita frequência, que são as situações que envolvem o desejo de criar, né? A criança, o termo criança tem a ver com criar, com criação, com criatividade, né? A criatividade, tudo isso tem a ver com o novo. A gestação também, ela está ligada a um desejo de imortalizar-se. O ser humano, ao longo de toda a humanidade, tem sempre aquela situação de deixar algo, de deixar descendentes, de uma família ter seus descendentes. Então, toda questão que envolve uma possível gravidez, ainda que possa não ter lugar na vida de algumas pessoas, o que nós vamos lidar com isso é que o desejo de imortalizar-se, o desejo de transmitir algo que foi apropriado, que foi trazido pela família, né? Esse desejo pode fazer com que mais na frente ou desde criança as crianças já brinquem de se tornarem pais ou mães, né? E a partir do momento que esse desejo se configura de maneira até consciente, né, na vida de uma mulher, de uma menina, de um adolescente que já se imagina que no futuro ela será mãe, isso já vai marcando a maneira, um possível lugar que essa criança poderá ter, né? Então, é importante que a gente possa localizar que se a função, o desejo de ser mãe, de ser pai, são construções que vêm da infância, é interessante que a gente já consiga pensar que isso pode vir a ser definido como existente, como positivo, né? Ou seja, alguém pode vir a se perguntar, eu quero ser mãe, eu quero. Essa certeza, ela pode vir ou não. Eu tenho que admitir que nem todos, né, exatamente nem todas as mulheres, elas serão obrigadas a desejar, né? Não só a desejar, como a serem mães, né? A pessoa pode ter até um gosto muito grande por crianças, e é interessante que tenha mesmo, né? Mas não necessariamente isso quer dizer que ela tem que ser mãe, que já está garantido. E outra coisa também que é preciso ressaltar é um mito, que são mitos, né? Mito do amor materno, mito de que a mulher, para se realizar completamente, ela terá que ser mãe, né? Eu falo que são mitos, mitos têm a ver com histórias, no sentido de são construções às vezes culturais, né? Que demarcam o lugar de um homem ou de uma mulher, mas nós vamos ter que trabalhar com essa situação de que não é garantido que isso seja real para aquela mulher. Então, à medida que
houve a situação de engravidar, né? Uma mulher entrou numa situação em que veio a gravidez, planejada ou não. Esse período da gestação já nos coloca uma situação que é a construção desse lugar para essa criança, para essa mãe, para essa mulher. A mulher, ela verá que a gravidez exigirá dela todo um processo, uma abertura para as mudanças, as transformações do seu corpo. E isso nem sempre vai ser uma coisa tranquila, né? Assim como a própria feminilidade já traz um desafio para a mulher, já traz toda uma situação dela se perguntar o que é ser mulher, né? Uma mãe não consegue transmitir para sua filha essa clareza, esse caminho envolve uma invenção e uma construção. Então, dessa forma, né, a gente vai poder perceber que a procriação, o ser mãe, né, assim como é associado, como eu comentei, a um sentido de criação, ao desejo de imortalizar-se, no caso de uma mulher, à medida que ela vai tentando se achar e achar o nome para a feminilidade dela, vão pensar que ela vai precisar, no período da gestação, ela vai precisar rever isso. É como se ela enfrentasse novas perguntas, novos desafios ao lidar com essa possibilidade real em seu corpo, né? E essa coisa do corpo, esse corpo humano, ele não é um corpo, como eu falei, justificado e definido pela biologia, pela anatomia, mas ele é marcado por ela. Cada um de nós, cada homem, cada mulher, é marcado pela situação de que uma parte, por exemplo, do corpo de uma mulher não será necessariamente vivida por outra mulher, aquela mesma parte, não é garantido que ela tenha, que ela traga a mesma sensação, né? Seja de prazer ou de desprazer. Quando eu falo isso, eu estou falando do corpo erotizado. O corpo erotizado no sentido de que ele é diferente do corpo biológico. O corpo erotizado significa que qualquer parte pode se configurar como um campo de prazer. E, exatamente também, prazer não é algo definido, não é algo que já seja padronizado, né? O ser humano, ele também constrói o que é prazer e o que é desprazer a ser sentido em seu corpo, né? A sexualidade feminina, ela está muito ligada à questão da maternidade, no sentido de que, diante da falta de um significante, o que é significante? É um traço, é algo simbólico, envolve essa construção, no sentido de que não há um padrão, não há um nome que realmente explique para a mulher o que é ser menina, o que é ser mulher. Então, a maternidade, por estar tão vinculada, tão próxima ao corpo feminino, ela pode dar a entender, é uma condição em que a mulher pode vir a pensar que, ao ser mãe, ela completará essa lacuna, ela terá uma consistência maior, né? Então, não se sabe de forma precisa como que isso vai ser transmitido, como que uma mãe também vai transmitir isso para um filho e para, no caso, uma filha, né? Cada uma, desde nova, terá que se inventar, terá que descobrir o seu percurso enquanto ser uma mulher. Essa condição, como eu falei, pode ser uma sedução, pode tender a colocar a maternidade num lugar muito privilegiado para a mulher, de modo que ela só enxergue aquilo como a única forma dela tamponar, dela obturar mesmo essa falta, essa lacuna de explicação de como ser mulher. No sentido de que muitas vezes a gente brincamos, às vezes até, que os homens muitas vezes ficam sem entender como lidar com as mulheres, com as meninas. As instabilidades femininas não se justificam não só pela questão dos ciclos hormonais, da instabilidade
hormonal que de alguma maneira também interfere no dia a dia das mulheres. E como isso não explica, nós vamos entender também que, por outro lado, emocionalmente, psiquicamente, a mulher ela não tem uma clareza, né, do que é o lugar que pode vir a ter um filho para ela. É sempre uma construção, é um risco que se corre, é uma aposta, né? Então, à medida que a condição da maternidade pode se tornar uma espécie de chamado mesmo, a mulher entra numa situação que ela precisa saber o que é ser mãe. Eu não posso passar nessa vida sem ter essa experiência. Nós escutamos muitas vezes as mulheres dizerem isso. Então, nesse sentido, deve haver uma calma, né, uma clareza de que é preciso que a mulher sinta que há um lugar para ela viver isso mesmo. E não porque ela tem que viver, não porque se torna uma obrigação, né? Porque ela acha que aí sim ela vai encontrar uma resposta para o ser mulher. É isso que a gente faz um alerta nesse sentido de que é uma busca. A maternidade pode vir a ser uma grande alegria e muitas vezes vamos ver que isso se configura como real, mas não necessariamente vai ser como nada é nessa vida, não vai ser garantia de que ela não mais vai ter questões envolvendo sua feminilidade. E ser mãe hoje? E ser mãe nos tempos modernos, né? É interessante marcar isso, porque na modernidade, nos tempos atuais, nós estamos vivendo condições adversas, né? Tanto para a questão mesmo de lidar com o outro, lidar com o novo, a criança que nasce tão desamparada e tão sedenta mesmo de amparo, de cuidados básicos. O ser humano é um dos seres vivos que nasce mais vulnerável, né? Dependendo de tudo. E nos tempos modernos, nós estamos lidando com uma aceleração muito grande, é uma rapidez, é um consumo muito grande, consumo de tudo, não só de materiais, de medicamentos, consumo do próprio tempo, né? Tudo passa muito rápido, as relações estão ficando cada vez mais por causa disso e por um conjunto, são relações que tendem a ser superficiais, né? E a gente tem colocado que cada vez mais o ser humano está sendo confrontado com a solidão, né? O que a gente comenta pegando um conhecimento, um saber de um sociólogo chamado Bauman, que são as relações líquidas. O que seriam essas relações líquidas? Essas relações líquidas dizem respeito a uma transitoriedade, a uma instabilidade e uma superficialidade das relações. As pessoas, à medida que estão tendo que fazer muitas coisas, elas se impõem a fazer coisas num ritmo muito acelerado e realmente na modernidade nós descobrimos que podemos estar via imagem em vários lugares ao mesmo tempo, temos veículos que são muito rápidos, a própria tecnologia, né, virtual, a internet, tudo tem tornado a vida das pessoas mais acelerada. Ao mesmo tempo, isso é um desafio, é um confronto cada vez maior, que as pessoas, embora tenham esses instrumentos, embora tenham esses dispositivos tecnológicos, que a gente não abra mão do contato. Mas à medida que a tecnologia avança e essa aceleração se faz presente, nós observamos que as novas gerações vão sendo marcadas por isso também, vão sendo marcadas por uma superficialidade na maneira de relacionar. É mais fácil digitar, é mais fácil escrever as minhas mensagens, de mandar as minhas carinhas, né, sinalizar o que eu estou sentindo, do que realmente olhar nos olhos, falar ou promover alguns encontros. Então isso aí é alguma coisa que marca também o ser mãe hoje. Como ser mãe hoje, onde a mulher está trabalhando, não se configura mais
nesse sentido, a mulher ficar definido qual é o lugar, né, onde ela tem que ficar, e isso não teria que, o fato dela trabalhar fora, dela ter uma carreira, de forma alguma, isso teria que ser impositivo para ter ou não filhos, né, e ser questionada ou condenada por isso, né, e nós estamos vendo cada vez mais a mãe pluralizada. O que significa isso? São vários tipos de mães, né, nós temos mãe com a tecnologia da reprodução assistida, nós vamos ter esses termos, né? Mãe biológica ou genética, mãe simbólica, mãe social, a mãe adotiva, a mãe que é doadora de um material, antigamente tinha a expressão mãe de leite, que na falta da possibilidade da mãe amamentar, da mãe biológica amamentar, nós tínhamos as mães que ajudavam de alguma forma temporária, né, ou mais permanente. Então, nos tempos modernos, a mulher ainda enfrenta essa situação dela também estar muito mais conectada e cada vez mais incentivada a assumir isso, né? E transmitir isso de alguma forma para as suas filhas, né, para novas mulheres. Então isso também não deixa de ser um novo desafio para a maternidade nesse momento, né? Nós, não, como eu falei, não contamos com um instinto materno. Não há uma programação genética ou biológica que realmente justifique para uma mulher que ela deva ter um filho. Isso é construído pelos laços, construído com a maneira como ela se apropria também do próprio corpo, da própria função dela no mundo, e é nesse sentido que, para que ela reconheça isso, ela precisa de tempo. Muitas vezes no tempo da própria gravidez, que às vezes nem é percebida, né? Pode acontecer de uma mulher chegar a ficar grávida e pela correria do tempo, da vida, isso não é de agora, isso já existiu em séculos passados. Nós temos casos assim, de várias situações em que a mulher ou negou completamente ou não conseguiu perceber que estava grávida, mas nos tempos atuais, com a correria, com a vida muito corrida e com tantas outras coisas em andamento, nós estamos vendo também um descolamento cada vez maior da pessoa, do que ela está vivendo e do seu próprio corpo. A mulher, ela tanto pode ter uma clareza tão grande do que está acontecendo com o corpo dela, nos mínimos detalhes, né? De saber exatamente em que momento, por exemplo, do ciclo menstrual que ela está, como ela pode ter um desconhecimento total né, qual foi a última vez que ela teve um sinal do aparelho reprodutivo, da menstruação, etc. Então, assim, e isso pode estar fazendo com que cada vez mais a gravidez ela fique descolada da criança. E veja como que isso é importante. Há tempos atrás, gravidez era sinônimo, era igual criança. Com a ciência, com a tecnologia atual, gravidez ficou descolada de criança, e o fato também de ser mulher é descolado de ser mãe. Não, uma coisa não garante a outra, no sentido de que para ser mulher não é obrigada a ser mãe. Agora, toda mãe traz consigo a mulher, que é aquela mulher, é uma mulher. Não é igual a nenhuma outra que está no planeta. E essas construções que envolvem a maternidade, elas se inscrevem segundo coordenadas distintas na vida de cada uma mulher. Cada gravidez também, uma mulher pode ter como pode ter 5, 10 filhos. Nenhum filho se inscreve da mesma forma que o outro. Nenhum vai estar chegando e realmente sendo recebido pela mesma mulher, né? Então aquela história que eu criei todo mundo igual, todo mundo teve a mesma educação. Nós precisamos ter um cuidado para observar isso, que cada filho chega na vida, né, de uma família, na vida de uma mulher,
e pega uma mulher, uma mãe diferente, no sentido de que qual é o aparato, qual é o sinal que essa mulher vai conseguir passar para esse bebê nesse primeiro momento, né? Cada gravidez, cada filho vai exigir um papel subjetivo dessa mãe e às vezes numa situação em que ela vai ter mais ou menos apoio, né? Ter um filho vai ser sempre um desafio, ainda que a mulher já tenha experiência, talvez ela não vá sofrer das mesmas inseguranças de uma mãe que está grávida, que é mãe pela primeira vez, mas por outro lado, ela pode estar no terceiro filho ou mais, ou até estar cuidando de uma outra situação, mas ela não tem garantia de que ela vai estar se sentindo segura para lidar naquele momento. Então, em algumas situações, a mulher vai precisar de mais ou menos suporte, né? Mas de modo geral, se ela está tendo um filho, ela está numa posição em que ela vai precisar de amparar esse bebê. E para isso é preciso todo um cuidado, por isso que de um modo geral, a área de saúde, os profissionais de um modo geral, precisam ter esse cuidado com a gestante, né? Porque naquela situação ali está envolvida uma nova vida, uma nova criança. O filho, como eu falei que é um desafio ser mãe hoje, nos tempos modernos, o filho na realidade social, né, ele também está sendo recebido hoje num mundo que tem hoje as suas vantagens, mas tem também suas dificuldades, seus desafios. Quando nasce uma criança, junto com ela se apresenta essa exigência de um lugar na vida da mãe e do seu entorno, né, que são os familiares, que é a própria sociedade ao redor dessa mulher. A rotina dos envolvidos dessa família, tudo muda quando chega uma criança, quando chega um novo ser. Esse lugar, quando eu falo que é um lugar subjetivo na linguagem, é porque essa criança que está chegando, que acabou de chegar, ela tem que ser imaginada. Nós imaginamos que a criança, antes dela existir, ela precisa ter um lugar já no psíquico de cada mulher, de cada família ali. O ideal é que ela já seja pensada e isso já começa a treinar o lugar que essa criança vai ocupar, né, para essa mulher, para essa família. E muitas vezes o que nós vamos ver é que quando não há, por mais que haja planejamento, isso não quer dizer que está garantido, que vai dar tudo ok, que vai estar todo mundo tranquilo. Não, por quê? Porque se se é uma novidade, se o nascimento de alguém envolve sempre surpresas, nós vamos ter que lidar exatamente com as contingências, com as surpresas que vão acontecer naquele momento, né? E mãe, quando eu falo que mãe é ser de linguagem, como no início eu apontei, é no sentido de que envolve elementos de construções que são subjetivas, são construções psíquicas, elas envolvem o lugar emocional que cada um consegue colocar. Inclusive, quando a mãe se coloca nesse lugar de cuidar do outro, desse bebê, ela vai ter que colocar um limite, ela vai ter que saber diferenciar para esse filho, para essa filha, quem é ela, quem é a criança. Nesse momento, ela abre espaço para a função paterna, para a função da lei, né? Quando eu falo função de lei, essa função de lei que representa um terceiro, que é a figura do pai, mas que também é um outro lugar, é um outro interesse que essa mãe se mostra, né? Essa função, ela é uma função subjetiva e ela pode se incorporar a um pai real, a um pai ali, outras pessoas da família que estão em conjunto, a escola, né? Porque quando a criança vai para a escola já funciona como também um terceiro, já funciona como um lugar que vai ajudar a criança a criar o próprio mundo, né? Que é esse mundo que depois a criança vai podendo voltar para casa e contar para a mãe, para o pai, como foi o dia, o que ela aprendeu lá. Isso já é uma ajuda a essa criança, dela se diferenciar dessa mãe.
E quando a gente fala desse vínculo mãe-bebê, nós estamos falando de algo importantíssimo, né, que é a separação. Nesse sentido, quando eu falo da função paterna, que entra um terceiro, é que nesse momento em que se recebe o bebê, esses primeiros meses principalmente, vamos dizer que nesse momento em que vai haver um desamparo tão grande desse bebê, por outro lado, essa mãe, essa mulher, ela vai tendo que contar com a ajuda dos outros, contar com a ajuda de quem está ao redor, mas principalmente ela vai ter que confiar que ela é ela e que a criança é separada dela. Essa primeira separação, ela é fundamental para o psiquismo dessa criança e também para a saúde emocional e mental dessa mãe, dessa mulher, porque ao ter um filho, não é possível que ela se imagine ficando colada nessa criança para sempre. Isso seria algo que traria muita tristeza, muita dificuldade e muito, vamos dizer assim, seria algo de muita restrição você imaginar que vai ficar colado ao seu filho, à criança. E quando eu falo da importância desse termo separação nesse vínculo mãe-bebê, eu estou ampliando para várias coisas. Se não há essa separação possível, fica muito difícil a criança, o bebê que já vai crescendo, ele ter confiança nele mesmo, né? Esses movimentos da constituição subjetiva que fazem parte desses primeiros meses e até são os primeiros anos da infância, são tempos fundamentais, são movimentos que devem ser feitos e são feitos inconscientemente. A mulher no programa, agora vou me separar do meu filho, da minha filha, do meu bebê, não é bem assim. É algo que já está com ela. De alguma forma, ela começa a ter uma necessidade de também fazer outras coisas. Vamos dizer que é normal que nos primeiros meses, principalmente os primeiros 6 meses, a mulher queira e precise, sinta que deve ficar muito perto. E mesmo que ela fique muito cansada, que é natural que fique muito cansada, porque são muitas tarefas, né, exigidas para se cuidar de um filho, de um bebê que nasce dessa forma tão despreparado. Por outro lado, é preciso que ela tenha outra forma de descansar, que ela também tenha outros olhares. A mãe que já tem outros filhos, ela precisa também dar atenção aos filhos mais velhos, porque o mais novo chega tomando conta de tudo, tomando a atenção, e é preciso que ela não se esqueça dos que ela já tem, dos mais velhos, e só dela olhar para os outros e saber que ela tem coisas para fazer, dela querer dar uma passeada, né, e alguém ajudar e tomar conta para o bebê enquanto ela dá uma passeada. Vamos dizer que são pequenos detalhes que mostram a importância dessa separação. Nessa relação, que fica tão junto, é importante destacar que é uma tarefa impossível para um bebê satisfazer de maneira completa uma mãe. E por quê? É importante que a mulher tenha essa noção de que o filho, embora venha preencher um desejo que ela percebe que ele é muito importante na vida dela, ela construiu isso, ao longo do tempo ela foi tendo clareza que ela quer ter um filho, mas é muito interessante que ela perceba que por mais que esse filho traga alegria, que traga aquela realização de que ela está deixando alguém que vem dela, que tem uma história que está vindo atrás dela, e isso vale também para o pai, para as outras pessoas da família que estão envolvidas com aquela criança. Essa tarefa de que a criança vai ser tudo para uma mãe, para uma mulher, é uma tarefa impossível, né? E nós observamos que enquanto mulher, cada uma ela terá que construir a sua forma de lidar com seu bebê. Nesse sentido, se ela tiver já essa clareza de que o filho naquele momento, a realização de um projeto que ela já tinha pensado ou ela se viu adorando, ainda que não tenha planejado, né? Eu destaco isso de novo,
porque muitas vezes a gravidez ela não é planejada, mas ela vem a ser desejada. Se a mulher, o casal, né, pensar de como que aquilo aconteceu, de alguma forma, ainda que estava pensando em outra coisa, ela realizou algo que ela queria. E se é dessa forma, mesmo sem planejamento, ela tem como construir esse espaço para a criança. E dessa forma que ela também vai construir de que jeito, de que forma que o bebê está sinalizando para ela o que fazer, né? Até isso também, ela tem que ter essa calma para que ela ouça o bebê, perceba, até no grito do bebê, é muito comum a gente ouvir isso, né? A mãe falar assim, ah, ele tá com fome, ah, tá com dor de barriga, ah, eu tô achando que não dormiu direito, que tá cansadinho. São falas muito interessantes no sentido de nomear. Essa mãe está nomeando o que ela acredita que está acontecendo com o bebê dela, né? Isso é muito interessante. Ela abre espaço para a criança nessa hora, para a criança se apresentar, no sentido de que até mesmo quando ela fala pela criança, quando a mãe fala pelo bebê, até sinalizando o que esse bebê está sentindo, nessa hora são sutilezas que mostram que essa criança vai poder crescer, né? E aos poucos ela vai poder emitir a opinião dela, que ela pode estar nesse momento tendo um lugar na família. E é interessante destacar que é muito importante a questão da linguagem, que a gente costuma brincar, a gente chama de manhês, né? No sentido de a forma de falar com os bebês, a forma de falar com a criança, que deve ser estimulada, que para conversar com a criança, que não sabe falar ainda, mas o que se espera é que com o passar do tempo e com a interação, que a criança ela tenha essa condição de falar, né? O que nós vamos observar é que a maneira de dar oportunidade para um bebê, né, se colocar, é quando você fala alguma coisa com ele, mas fica em silêncio depois, né? É uma dica, né, que a gente costuma dar para que os pais, para que os avós, tios, pessoas que estão junto ali da família e que vem um bebê, que estimule essa criança brincando, olhando nos olhos, né? Aí brinca, fala uma fala meio cantada, que costuma estimular a criança, e fica em silêncio. E dá espaço nessa hora para o bebê se pronunciar. Depois conversa de novo, aí espera, fica em silêncio olhando para a criança, e aí daí um tempo a criança vai captando esse movimento, que é um dos movimentos também que é presente quando a mãe amamenta essa criança e olha para ela no olho, coloca ao peito ou dá mamadeira da maneira que foi possível, né, essa amamentação inicial. O importante é que seja feito com afeto, com carinho, no sentido de abrir espaço para que essa criança olhe, para que ela se expresse, e isso vai facilitar muito essa interação e vai facilitar algo que é importantíssimo num outro momento, que é o limite. Esse limite, quando a gente fala que tem que ser colocado pelos pais, um limite que começa pela mãe, no sentido de que o bebê, ele não é tudo na vida de uma mãe, ele não é tudo na vida e nem é o projeto único de uma mulher. Isso não tem nada vamos dizer, de egoísmo ou de alguma situação em que a mulher que naquele momento está se dedicando a uma outra situação que é importante na vida dela, como o trabalho, por exemplo, que às vezes pode ter em determinada situação, na cultura, onde a mulher às vezes é muito colocada e já foi muito colocada como alguém que teria que ficar nos afazeres domésticos, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que é tão importante os afazeres domésticos, manter a estrutura, né, funcionante de uma casa onde tem uma criança, ou mesmo numa instituição, que hoje é mais comum também, depois de certo tempo a criança ir para uma creche, né, ou para uma escolinha, mas o que nós vamos ter que entender é que esse limite fundamental
ele tem a ver com isso, da mãe também dando oportunidade para a criança, de aos poucos ela perceber que ela está fora, que ela também está, ela é uma outra pessoa. Isso a criança vai percebendo aos poucos com esses movimentos que são feitos pela mãe e pela família. Nessa relação mãe-bebê, a criança, ela precisa ser adotada. O que significa ser adotada por sua mãe e por sua família? É no sentido de que todo bebê, vindo biologicamente ou não, né, daquela mulher, daquela família, toda criança precisa ser adotada. Essa adoção é uma adoção que vai muito além, como eu falei, se o corpo vai muito além de algo que se justifica pelo anatômico, pelo biológico, essa adoção da criança como filho, ela já começa pela mãe, nesse vínculo, e se estende à família, a quem está ao redor dessa criança. O corpo, se não é o corpo biológico que define o lugar da mãe, né, e o filho, entendemos que antes de tudo deve operar uma adoção subjetiva para se reconhecer um lugar. Essa posição que o filho ocupa para a mãe, ela depende de haver essa adoção subjetiva, de haver essa adoção na vida dela, e isso vai vindo também com a família que está ao redor, e até a inserção do pai ou de outros membros, né? A criança vai reconhecendo como tudo um contexto fazendo parte desse processo em que ela se vê inserida. Se a criança cresce observando a existência de um lugar para ela na vida de sua mãe, e ao mesmo tempo que ela percebe também que ela não é tudo. Esse tudo é no sentido de que assim, mas meu filho é tudo para mim. Eu não consigo, sim, é tudo no sentido de que ele faz parte de um projeto que é fundamental. E diante desse projeto que é fundamental e na família, se há esse lugar para essa mulher, para essa mãe, nós vamos entender que para isso ela vai ter que estar contando sempre com os projetos dela enquanto mulher, né? Que já existiam antes mesmo dela vir a ser mãe, né? A criança assim, ela vai poder crescer e construir a sua própria vida, no sentido de aprender. Esse aprender aqui é fundamental, porque tem a ver também com aprender a falar, aprender contas, ir para a escola, aprendizagem. A aprendizagem também está ligada não só com questões cognitivas, cada criança, cada um de nós nasce com um coeficiente de inteligência. Nós temos sim questões que têm ligação, se a criança nasce com deficiências, se porventura ela veio a adquirir algum problema, nasceu de forma congênita, genética, ou veio a apresentar algum tipo de problema, mas se tem um afeto e há um lugar para se lidar com a criança da forma como ela veio ou da forma como ela se tornou, é preciso entender que ela vai fazendo parte desse contexto e outros projetos da vida dessa mulher, dessa família vão poder continuar. Nós já estamos fomos caminhando nessa questão do vínculo da mãe e bebê, e aí vou falar um pouquinho, né, que como consequência na primeira infância, o que esse vínculo mãe e bebê tem repercussão, é que se nós nascemos com aparato para termos aquisição de diversas habilidades, né? Isso que eu falei das questões cognitivas, motoras, né? E vamos estar marcados sim da forma como nós nascemos. Nós nascemos com determinadas características. Nós não podemos mudar simplesmente as nossas características hereditárias, físicas com as quais nós nascemos, ou ao longo da vida, o que foi acontecendo conosco, que fez com que a gente, às vezes, tivesse que lidar com mudanças radicais ou não, temporárias também ou não, permanentes, né? O que nós vamos entender é que as experiências emocionais, elas interferem na abertura e na apropriação dos estímulos, né? Na superação ou compensação de dificuldades que são inerentes aos quadros específicos, seja igual eu falei, de síndromes, de deficiências que foram adquiridas ou que nascemos com elas. É importante pensar que ainda que uma criança tenha nascido
com umas dificuldades graves, com alguma síndrome genética. Nós vamos precisar de ter um cuidado grande de perceber que a maneira com que ela é inserida, a maneira com que os desafios trazidos por ela para aquela família, aquilo vai sendo trabalhado e construído subjetivamente, isso significa que vai haver mais possibilidades até mesmo de superação ou de compensação dessas dificuldades. E nesse sentido que fica a dica, que fica algo que vem sempre sendo muito sugerido pelos profissionais, pelos educadores, a importância da leitura e do brincar para o desenvolvimento saudável e afetividade da criança na família. Vai ter repercussão vida fora, a depois, na adolescência, onde é uma outra etapa, né, que vai exigir outros desafios para essa mãe, para esse pai, mas é interessante pensar que ler para o seu filho, contar histórias para o bebê, já tem estudos muito interessantes da neurociência, da área cognitiva e mesmo no sentido que nós estamos falando aqui, que envolve a questão psíquica do inconsciente do sujeito, que desde a gestação, uma família já pode estar estimulando positivamente esse lugar dessa criança na medida que já se imagina contando histórias, já se imagina inserindo aquela criança, aquele bebê que ainda não veio, que está para vir, já começar por aí a ler histórias, a contar. O bebê está pequenininho, mas é aquilo que eu comentei, já inseri-lo no papo da família, olhar para ele, conversar, contar histórias na hora de dormir, ter o horário. Não está fácil isso no mundo moderno, cada vez tem ficado mais difícil ter horários, a vida das pessoas, dos adultos tem trazido desafios, mas é importante que essa mãe, que é a que tem a ligação direta aí, com essa entrada inicial, e quem está em torno dessa mãe, ajude nesse sentido, que a criança tenha limites envolvendo horário. Limites não é ficar só dizendo não, não, não para tudo. É muito não que a criança escuta e é muito não que ela dá conta de escutar, porque ela precisa de escutar isso. Mas é o não também que ele é trazido com afeto. É um não, é um limite que é trazido com o quarto, com o dormir na própria caminha. É uma situação que é preciso prestar atenção no dia a dia em casa, né? Que é importante que a família perceba que apostar no bebê, apostar na criança, que ela vai dar conta, é apostar e acompanhar, né? E ficar por perto como referência. Também não é apostar e deixar a criança sozinha que ela vai se virar, porque aí não é assim. É preciso estar monitorando, mas é preciso dar essa aposta, vamos dizer assim, essa corda, né? Para que a criança faça isso. No início, às vezes, é difícil, mas é importante que haja experiência. Então, nós estimulamos isso, que seja importante ter a hora de brincar, importante ter a hora de dormir, a hora de comer, né? Os limites e o afeto também vem presente nisso, na confiança que uma mãe, que uma família transmite para esse filho, já desde bebê, que ele dará conta de dormir na caminha dele, no berço, que ele vai dar conta de brincar, que ele vai dar conta de andar. Senão, o medo, né, vindo também de uma necessidade de que as coisas se resolvam rápido, esse medo pode impedir demais que essa criança se desenvolva, e não só em termos de habilidades, de desempenho na escola, né, mas de desempenho na vida, de desempenho com as relações, com os amigos, com os amores que vão vir para ela, independente se ela tem um tratamento em andamento, se ela está fazendo qualquer tipo de acompanhamento na área de saúde. É importante a gente ter essa clareza, né? E, no mais, eu queria agradecer. Vamos ver as perguntas, o que mais que a gente pode estar, né, ajudando, e aí eu fico à disposição de vocês. Gostaria de falar sobre depressão pós-parto e síndrome do ninho vazio. Isso, nossa, boa pergunta, porque hoje aqui é só uma coisa geral, mas é tanta coisa, né? Exatamente.
como a gravidez, eu falei que é algo muito construído, não só em termos biológicos, em termos fisiológicos, a gravidez ela envolve uma transformação imensa na vida no corpo e na vida de uma mulher. Vamos pensar também que psiquicamente pode haver e geralmente há alguma dificuldade na hora que uma novidade como o parto, como o nascimento, né? Houve todo o processo da gravidez, então tanto fisicamente quanto psiquicamente essa mulher está se preparando para que haja essa separação. A separação já começa no parto. A gente costuma dizer que a maternidade é a clínica da separação. É a clínica da separação não só em termos físicos, mas toda a questão psíquica está envolvida. Então, a parte emocional do nascimento, ela é muito radiante em todos os sentidos. Ela toma conta de tal forma que na hora que uma criança nasce, a mulher pode ter um impacto, esse impacto vai ser maior ou menor, dependendo até mesmo das condições em que ela se encontra. Uma mulher nunca tem como saber com antecedência como ela vai reagir no momento do parto, né? Ela precisa estar justamente com o amparo, com o suporte dela, não só da área médica, não só da família, mas ela, naquele momento em que nasce a criança, mudou. Literalmente não tem como mais voltar atrás. E já houve uma primeira separação, que é o rompimento desse, vamos dizer assim, de um ovo ali que estava tudo junto, estava tudo completo. A mãe com o bebê tudo junto. Na medida que separa, já tem um impacto físico, mas tem um impacto emocional dessa primeira perda. E isso para algumas mulheres, algumas inclusive com uma tendência já, até mesmo porque nós lidamos com situações de transtornos, né? Transtornos psíquicos, em que há uma tendência, às vezes a mulher já apresentava ou já apresentou durante a gravidez alguma situação em que ela ficou um pouco mais preocupada, um pouco mais pressionada, né? Psiquicamente. Então, na hora que ela está justamente mais vulnerável também, quando nasce a criança, uma depressão pós-parto pode se instalar por poucas horas, pode ser por poucas horas em que a mulher fique extremamente triste, né? Alguns chamam de blues, de uma tristeza, porque acabou aquele ciclo. Como tudo na vida, que a gente se acostuma por um tempo, a gravidez, e muitas vezes a gravidez pode ser vivida de uma maneira muito tranquila, muito feliz. Em alguns casos não, em alguns casos a mulher pode ter situações em que ela fique com muitos sintomas, até por causa da saúde dela, como é que ela estava antes de engravidar, né? Durante a gravidez, a transformação física pode gerar muitos altos e baixos, e aí na hora que a criança nasce, tanto ela pode estar mais vulnerável para ter essa tristeza, porque algo mudou, já não é mais como era antes. Então, tudo isso, eu estou falando de uma maneira didática aqui, porque não tem como colocar caso a caso, mas nós vamos ver também que para cada mulher, o nascimento dessa criança vai implicar em desafios, inclusive psíquicos, não só os físicos, mas psíquicos diferentes. A depressão pós-parto, quando ela se instala e que precisa, inclusive, de um apoio muito importante do psiquiatra, o psicólogo também pode ajudar, e muito, membros da família, mas tem situações que quando ela pode ficar um pouco mais grave, essa depressão pós-parto, nós vamos ter que dar um amparo temporário para essa mulher, é temporário, é importante não se confundir, que mesmo que a mulher fique numa situação, num quadro psíquico grave, é importante a gente não pensar, a família não pensar que tem que afastar definitivamente o bebê dessa mãe. Não, ela precisa ser tratada, ajudada, a criança vir para ela gradativamente, alguém ajudar, dar os primeiros contatos e afeto com esse bebê até ele poder novamente ser colocado em contato com essa mãe.
porque tem casos mais graves em que eu preciso afastar a criança temporariamente dessa mãe. E sempre ter alguém junto para amparar, porque está sendo às vezes um desafio muito grande para aquela mulher, que naquele momento ela tem que admitir que agora ela tem uma criança para cuidar e a criança já está separada dela. Então tem condições, repito, que não são só físicas, mas também são físicas, né? No sentido de que há uma mudança drástica da questão hormonal, né? As primeiras semanas pós-parto são semanas em que a mulher, não só fisicamente, mas psiquicamente ela precisa de amparo, ela está um pouco mais vulnerável a ter esse transtorno, que pode ser desde levinho, nem se configura uma depressão, às vezes muitas dizem que envolve uma tristeza grande, um vazio, uma sensação de que acabou algo, porque realmente acabou a gravidez, agora é um novo ciclo, e elas estando muito cansadas e às vezes começando a ficar esgotadas com a questão do sono do bebê, que é um sono muito, né, ele vai ficando regrado, toda hora tem que mamar, e então é importante que a mulher consiga descansar para não intensificar mais ainda, às vezes, alguns sinais dessa tristeza, e ela se recuperar disso com o amparo também de quem está em torno dela. E claro, nos casos mais graves, vai precisar de ajuda especializada mesmo, medicação se for necessário. É importante não virarmos as costas para a situação em que precisa da intervenção mesmo do médico e de uma medicação apropriada. E também o suporte, às vezes, de outros profissionais aí. Não sei se consegui responder essa parte. Seguindo a ordem aqui, Márcia, a próxima foi: e quando as dificuldades de limites na relação mãe-filho se arrastam até a vida adulta? Ah, pois é. E com certeza, isso já é um risco e já faz parte da vida, né? Porque, voltando naquela questão dos tempos modernos, né? Nós estamos vivendo situações em que cada vez mais tem sido muito difícil termos limites para as coisas. Até os adultos estamos hoje numa era em que parece que tudo está muito fácil. Por incrível que pareça, muito fácil no sentido de que eu quero uma coisa, eu vou lá e compro. Eu sem sair de casa, eu posso fazer uma encomenda, o próprio telefone criou uma liberdade, né? O celular, a internet, e isso não é sem consequências para a vida de hoje, para a educação dos filhos. Inevitavelmente, as famílias hoje, não adianta se pensar que hoje um bebê, uma criança, ela é educada apenas com os valores daquele núcleo familiar. Vamos pensar que tem a transmissão ali, mas a autoridade materna, paterna ou dos adultos daquela família hoje não fica restrito a essa autoridade. Existem hoje influências que vêm de todos os lados. O que um pai e uma mãe vão poder transmitir e vamos dizer que de maneira insistente, né? Eu falo insistente porque a repetição ela não garante, né? A educação envolve isso, você não tem uma clareza do que seu filho está realmente apreendendo com o que você está tentando transmitir, né? Desde criança até vai adolescência, você não tem uma clareza exata, mas a sua aposta, a sua insistência, e eu costumo dizer que é preciso sempre ter uma clareza de que não se desiste, né, dos filhos. É difícil isso, né, porque às vezes nós vamos ver situações em que é bem dramático, às vezes o relacionamento pode ficar muito sem nenhuma sintonia mesmo, mas é importante que já no vínculo bem inicial, no vínculo mãe-bebê e ao longo da vida, a mãe, o pai, os adultos ali envolvidos percebam que cada criança ela sinaliza, ela vai sinalizando ali onde está difícil para ela, inclusive qual o limite que está mais difícil dela assimilar. E muitas vezes os adultos eles já têm filhos
sem que eles, muitos de nós mesmos vão ter filhos sem ter clareza exatamente de como lidar com os limites que foram impostos para a nossa vida. Então, assim, não há um manual do que fazer. Ao mesmo tempo, é preciso insistir. Insistir o quê? Que se eu não estou conseguindo que a criança entenda determinados limites, é preciso que os adultos se perguntem, né? Como que nós estamos transmitindo as regras, né? Como que nós estamos fazendo dentro de casa? Porque a criança capta o que você quer transmitir, mas ela capta o que você não quer. Às vezes algo que você acha que ela não está percebendo, a criança percebe como que a família está lidando. Então tem situações em que eu ponho um limite em relação à alimentação, mas eu, na verdade, como mãe, por exemplo, eu posso não ter determinados limites para mim e na frente do meu filho. E isso também faz diferença. Ou mesmo o que eu vi que aconteceu com o meu irmão, né? Então a criança já imagina, ele vai fazer isso comigo também. Só que a situação feita com o irmão ou em sala de aula, o que aconteceu com o colega, a criança aprende, olha, aconteceu isso com o meu colega, pode ser que aconteça comigo também. Então isso tudo mistura, as influências são imensas sobre aquela criança, e o que ela vai para os seus pais, ela traz o desafio de quando ela pergunta, que ela possa perguntar. E o pai e a mãe vai dizer, olha, no meu entendimento, não. No entendimento, tá. Tem essa coisa, fala pro seu pai, não. Não, se sua mãe falar sim, sim. Se sua mãe falar não, é não. Quer dizer, muitas vezes tem situações em que na hora de pôr um limite para a criança, com o bebê você não faz isso. Você vai ter que tomar uma decisão na hora. Não adianta falar ao bebê, não, fala com ele que é sim, que é não. Isso aí são desafios da adolescência. Mas, na verdade, o que não foi muitas vezes claro, não ficou claro lá do início, para essa mãe, para esse pai, ele vai, de alguma maneira, voltar nas dificuldades dos filhos em lidar com os limites. Agora, o ser humano, aí, falando de uma maneira geral, o ser humano sempre está num desafio de lidar com limite. Nós não temos uma real forma de ficar tranquilo diante das restrições da vida. Muitas vezes a angústia que assola também a criança, assola o adulto também vai perceber que a criança é tudo tranquilo. Não, a criança sofre bastante, porque ela é uma fase em que ela vive o não de uma maneira muito repetida. Mas, como eu falei, há uma contradição no mundo moderno, onde não, está presente o tempo todo o não, mas a tecnologia, a ciência traz uma ilusão para a gente, o progresso, né, a ciência, embora super importantes, o ser humano muitas vezes pode achar que vai responder a tudo, vai me trazer tudo, né, os novos objetos de consumo, e essa promessa de felicidade muitas vezes tá por trás de muitas dificuldades no dia a dia, na educação, seja de bebês, né, de crianças maiores ou na adolescência, onde tudo parece que fica muito fácil de se conseguir. E os pais não tem como competir com isso, né? É como se perdesse. Nós estamos numa era hoje onde a autoridade dos pais ela está sendo questionada o tempo todo. Então isso vem sendo sim um desafio muito grande na educação. Tem mais aí? Essa que está na ordem aqui. Que bom que foi construtiva, as pessoas estão dizendo aqui, né? Isso pode ser interessante sim, trabalhar com grupos operativos, né? E às vezes pode suscitar outras perguntas, porque aqui a gente fala de maneira condensada e cita várias situações, vários assuntos, mas e não necessariamente a gente vai conseguir detalhar, mas pode suscitar, ser fonte importante de discussão em grupo, o que é ser mãe, o que é ser pai, nas diferentes fases da vida, pode ser muito reflexivo e necessário, porque às vezes a gente também corre o risco de sair educando os filhos
e se culpando demais como se tivesse que dar conta de tudo, né? E não é bem assim. É preciso trocar com outros pais, isso pode ser interessante também. Vamos ver a pergunta da Crislaine, que ela é enfermeira, né? Que tem filha de 3 anos, está usando, aí envolve medicação, né? Não aceita que outro profissional faça, quer que a própria mãe, né, administre, ela chora. Isso, com certeza, traz dificuldade do que fazer, né? E é um sofrimento para a mãe, para quem ama a criança, ver uma criança chorar, né? É interessante a gente pensar que quando a criança adoece e precisa ficar hospitalizada, ou mesmo em casa, mas tomando medicação, etc., isso também é muito doloroso para os pais, para a mãe, né? Agora, pelo vínculo que existe entre mãe e criança, e que já é criado desde sempre, quando uma criança adoece, o que acontece? A doença, de um modo geral, isso acontece com adultos também, o adoecimento regride, faz com que aquela pessoa, mesmo... O que é regressão? Regressão no sentido de que algo que ela já tinha dado conta de caminhar e avançar e fazer sozinha, o fato de estar adoecida pode fazer com que ela já não sinta segurança de fazer aquilo sem a companhia da mãe. Então é muito comum, inclusive com crianças maiores, viu, Crislaine? Acima mesmo de 3 anos. Então não seria um comportamento, dizer que é uma coisa difícil de acontecer, pelo contrário, em que a sua filha queira que seja você mesma que dê conta porque inclusive você fazendo isso, já que a medicação endovenosa ou injeção, né, ou mesmo alguma coisa que tem que passar na criança, que sendo feita por pessoas conhecidas da família, ainda que envolva algum tipo de dor, que a criança tenha que suportar aquilo para ela poder conseguir terminar um tratamento, vindo da mãe ou com a mãe por perto, porque por isso também que muitas situações de vacinação, ou é importante às vezes que tenha alguém conhecido perto dessa criança pequena. Por quê? Porque esse rosto conhecido, essa pessoa que é do dia a dia do trato da criança, essa pessoa vai transmitir algum tipo de segurança. Agora, para o adulto, né, para a mãe principalmente que está ali, não é fácil ver a criança chorar, mas é importante você trabalhar isso com você mesma, que o seu olhar para ela, o seu olhar para sua filha, ou mesmo para um paciente, porque isso às vezes vai acontecer, não é só com a mãe, às vezes um profissional de saúde pode ficar extremamente mexido, extremamente emocionado e impactado de ver o seu paciente, se ele é criança ou jovem, ou isso vale para todos, né? Chorando, porque chorar é algo que incomoda, porque mexe com as nossas emoções. E veja bem, mexe com as nossas emoções. Eu não tenho como saber o sofrimento desde a criança, eu não tenho como saber o real sofrimento daquele paciente, mas eu tenho como, nessa hora, apostar. Por isso que esse limite que eu falei antes na aula, esse limite que envolve um limite subjetivo, é um limite psíquico. Eu sou eu, ele é ele, essa criança é ela. E o meu sentimento de apostar que ela dará conta, e essa vacina, ou essa medicação, ou essa cirurgia, o que seja o que for, essa manobra, começa por aí, ou a escola, né? Isso que eu estou dizendo vale para muita coisa, né? Que envolve inclusive o início na escola, que dá muito trabalho, né? Essa coisa do apostar. Se a mãe, que é a primeira ali, né? Ela está no fronte inicial ali, se ela já olha para a criança transmitindo que a criança não vai dar conta, né? É uma maneira de eu explicar de uma maneira sutil o que é esse limite. No sentido de que ela precisa de ajuda porque ela não dá conta disso sozinha e ela está se desenvolvendo, né? Isso vale para qualquer situação desse bebê, mas é preciso haver essa segurança que tem que vir da mãe, desse adulto, que mesmo ele tendo
insegurança, né? Mas de ter a confiança de que esse meu bebê, ou essa criança, ou o meu paciente vai dar conta de suportar. Isso porque esse tratamento é um pensamento condensado, mas ele é sutil e ele faz parte desse limite, que quanto mais a gente vai ficando com dó, com pena, esse dó, essa pena são extremamente prejudiciais no sentido desse novo ser humano que está ali se formando, ele apostar nele mesmo, ele apostar na capacidade que ele terá de vencer, de aprender coisas novas, porque esse eu dele depende do olhar da mãe, né? Não sei se depois a gente vê mais pra frente como que a gente pode ser mais específico aí, mas de modo geral é você apostar aí que a garotinha vai dar conta né, de receber essa medicação e a sua fala, o seu olhar faz diferença aí pra ela, né? Vamos ver lá. Então, agradecemos, né? Eu acho que por hoje é só, né, gente? E agradecer e vamos ver outros assuntos aí que vocês julgarem importante, vão mandando pra gente, né? Obrigada.